Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Queremos agradecer a Deus por Ele nos dar esta oportunidade de ter mais um dia de vida e de estarmos juntos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também vocês que clicam no dedinho de joinha e ainda a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Antônia Almeida, lá de Manaus, Amazonas, parabenizando especialmente a filha Tássia, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Tássia. Jerusa Isidro, parabenizando o filho Suam, está também hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Suam. Jorge João Antônia, de Moçambique. Osnar Damon, ele é lá de São Tomé e Príncipe. Ele pede orações por ele, pela avó Ana Quaresma e por toda a família para que aceitem a Jesus. Maria Cleciaires é de Candiota, no Rio Grande do Sul. Abádia Ferraz é de Governador Valadares, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós aqui estamos em Tua presença. Te agradecemos pela vida, por estes momentos que nos concede para estudarmos a Tua Palavra. Te agradecemos por esta nova semana que estamos iniciando mais um estudo. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos iluminando, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos que estudam conosco, todos os que pedem orações, Tu conheces as necessidades de cada um. Abençoe Tássia, que completa hoje mais um ano de vida, também Suan, que está aniversariando. Abençoe o Jorge João Antônio, lá de Moçambique, Osnar Damon, e também todos os familiares, a sua avó Ana Quaresma, que sejam abençoados por Ti. Também abençoe Maria Cleciaires e família, Abádia Ferraz e família e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estamos agradecidos porque podemos começar uma nova semana de estudo com vocês e agradecemos a todos vocês que a cada dia estudam conosco, vocês que comentam lá no Hora Tranquila, no YouTube, vocês que compartilham com outras pessoas. E juntos nós vamos conhecendo sempre um pouco mais da Palavra de Deus, a vontade dEle para conosco e procurando colocar em prática em nossa vida, porque não adianta nada nós ouvirmos e não praticarmos. Que Deus nos dê forças e que o Espírito Santo nos ajude a fazermos a vontade de Deus em nossa vida e não a nossa vontade. Estamos estudando temas específicos no Evangelho de João e essa semana nós vamos falar a respeito de profecias do Antigo Testamento que se cumpriram quando Jesus aqui esteve. Nós lemos em João capítulo 5, no verso 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus aqui falando para os fariseus que ele foi enviado pelo Pai e que foi confiado a ele um trabalho, e este trabalho estava sendo realizado e as obras que Jesus fazia testemunhavam a respeito de Jesus, de que ele foi enviado pelo Pai. Então nós temos aqui no Evangelho de João várias citações que Jesus veio exatamente no cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Infelizmente, João ele escreveu que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. João capítulo 1, verso 10. O mundo foi feito por Deus, por Jesus, mas o mundo não o conheceu. Por quê? Porque Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, rejeitaram a Jesus. E nós encontramos então aqui em João capítulo 5 e no verso 17, vamos ler com vocês, João capítulo 5, verso 17, nos diz assim: Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também. Então, Jesus aqui falando do seu relacionamento com o Pai. O Pai, ele disse, meu Pai sempre trabalha, e eu também. E nos verso 20 diz assim: pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Então, sempre que Jesus fazia alguma coisa, ele dava testemunho de que era o Pai
Deus que estava fazendo através dele as obras que ele realizava, os milagres. Jesus não fazia para buscar exaltação própria, para que ele fosse glorificado pelos seres humanos, não. Jesus ele fazia porque era o Pai que estava, na verdade, mostrando as obras que ele estava fazendo. E nos versos 36 a 38 de João capítulo 5, versos 36 a 38 nos diz assim: Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que realizo, o Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem o viram pessoalmente. E não têm uma mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Então Jesus, ele diz aqui claramente para os fariseus de que essas obras que o Pai havia dado para Jesus concluir provavam que ele foi enviado por Deus. E o Pai, Deus, que enviou a Jesus, testemunhou ele próprio a respeito de Jesus. Então, Jesus aqui falando, em João capítulo 5, nos versos 36 a 38, ele diz que vocês nunca ouviram sua voz, nunca ouviram a voz de Deus, nem ouviram pessoalmente. E não têm sua mensagem no coração porque não creem em mim. Então Jesus, ele dizia que se não crescem em Jesus como o Messias, como o enviado de Deus, eles não poderiam ter esta mensagem em seu coração. Por quê? Porque a maioria das pessoas naquela ocasião, eles eram céticos, eles tinham dúvidas, eles não criam que Jesus, um simples filho de carpinteiro, fosse o Messias, o enviado. Cresceu, viveu em Nazaré, um lugar que não tinha boa fama, e Jesus então falava abertamente de que ele havia sido enviado pelo Pai. E então Jesus ele usa vários sinais para mostrar que ele tinha uma íntima relação de trabalho com o Pai. Por quê? Porque o Pai e o Filho, eles são um. Assim como o Espírito Santo, são três em um, o mesmo propósito. E então, Jesus, ele se referindo às suas obras, disse que elas mostraram que o Pai estava nele e que ele estava no Pai. Aqui em João capítulo 10 e no verso 38, nos diz assim: Mas se as realizo, creiam na prova que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou nele. Então Jesus procurava mostrar que ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai e que as obras que ele fazia era porque eram realizadas através e por meio de seu Pai. Em João 14, versos 10 e 11, nos diz: Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Jesus, ele fazia milagres, ele curava, ele libertava, ele ressuscitava mortos e multiplicava pães. São sinais e maravilhas que Jesus fazia. E ele dizia que essas obras, essas maravilhas que ele fazia, era porque o Pai estava com ele, era o Pai que realizava através dele. Então, quando Jesus veio a este mundo, o propósito era realizar as obras daquele que o tinha enviado, realizar as obras do Pai. E para que essas obras, então, se manifestassem ao mundo, isto é, Jesus, ele veio para fazer as obras que o Pai o tinha enviado para fazer, as quais testificavam que ele, Jesus, havia vindo do Pai. E então os líderes religiosos perguntaram a Jesus: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. João 10, versos 24 e 25. Vejam, eles, os líderes religiosos disseram: por que você nos deixa nesse suspense? Diga francamente se você é o Cristo.
E ele disse, não, eu não preciso falar que eu sou o Cristo, as obras que eu faço dão testemunho de mim. Então, se Jesus, nessa ocasião, tivesse dito para os líderes religiosos de que ele era o Messias, que eles estavam procurando qualquer coisa que pudessem usar contra Jesus, eles o teriam prendido. Então, por isso que Jesus não dizia, sim, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Mas ele respondia dizendo, as obras que eu realizo, os sinais, as maravilhas testificam de mim. Então não precisava dizer eu sou o Messias, mas pelas obras viam que ele realmente era o Filho de Deus. Nós sabemos que ainda hoje muitas pessoas também, a maioria, não creem e não aceitam a Jesus como Messias, como Salvador, como o único que pode nos dar a salvação. E não foi só naquela época em que Jesus aqui esteve, e também não foi só na época do Antigo Testamento, em que haviam pessoas que não criam e não aceitavam a Deus como Criador e mantenedor do universo, mas isso sempre existiu desde a criação do mundo e vai existir até a volta de Jesus. E nós que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus, nós que temos a certeza de que Jesus é o Cristo, o Messias, que veio a este mundo para nos dar a salvação através da sua vida, nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos testemunhar através da nossa vida, através dos nossos atos, desse Jesus que nós cremos. Algumas pessoas irão aceitar, não porque nós temos poder em nós mesmos e capacidade para salvar alguém, mas pelo poder do Espírito Santo que estará trabalhando na mente e no coração das pessoas que virem os nossos testemunhos, virem o nosso relacionamento que nós temos, diferente das demais pessoas. Então é o Espírito Santo que vai convencer essas pessoas a aceitarem a Jesus em suas vidas. Sabemos que falsos profetas, falsos cristos sempre existiram e sempre irão existir. Mas o único Cristo, o Cristo verdadeiro, é o Cristo que nós conhecemos aqui na Bíblia Sagrada. É o Messias que veio e nasceu cumprindo as profecias do Antigo Testamento e que viveu entre nós, que morreu, que ressuscitou e que voltará para nos buscar. Que nós possamos nos manter firmes nesta crença, nesta confiança, porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Queremos agradecer a todos por mais uma vez terem estado conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.